Irmãos, creio que o louvor que eu vou cantar agora é conhecido por alguns, ou então por todos. Se vocês puderem me ajudar, cantem comigo, porque nesse tempo a garganta não fica legal. Sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz existir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, e quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar,
seja louvado. Louvado seja Deus, né? Quero agradecer a irmã Elibênia pelo louvor, pelo seu dom. Quero agradecer também aqui aos visitantes dessa manhã e todos os irmãos que se sintam abraçados pelo Deus Espírito Santo. Nesse exato momento, quero convidar o nosso mensageiro dessa manhã, nosso querido irmão Técio. Que o Espírito Santo de Deus lhe use nessa manhã, meu irmão. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Maranata. Assim o veremos e subiremos com ele. Amém? Obrigado pelo convite. É bom estar aqui na Igreja do Magano mais uma vez. Estivemos aqui alguns dias atrás em um momento muito especial, não foi? Relacionado à família. Nosso irmão Jefferson e toda a família fez o convite para a gente poder estar aqui. Estivemos aqui. Estou hoje acompanhado de pessoas muito especiais, que são vocês, certamente, mas também Dona Jéssica, viu? Dona Jéssica que está aí com Dona Débora, aí na barriga, já está saindo, já está no 8º mês, chegando para o 9º, e a gente está aí na expectativa de que Deus nos conceda a bênção de estar com ela nos braços, mas acima de tudo que ela seja uma serva do Senhor, não é? Bom, mas eu queria aproveitar aqui, agradecer também pelo louvor aqui da Elibênia, né, que estimulou a gente aqui na necessidade da oração. Chegando aqui na igreja, eu também vi algo muito interessante, não sei se vocês observaram, tem um cartaz lá na frente falando sobre artesanato, não é assim? Eu não sei quem está promovendo, mas eu achei a ideia fantástica. É Gleide que está promovendo, é? É Gleide? Muito bem. Gleide é o nome de uma delegada também, Gleide Ângelo. É, exatamente, dona delegada, dona Gleide. Pois é. Ela foi delegada para estar no departamento missionário. E esta ação missionária que a igreja promove é interessantíssima, porque atrai a comunidade, não somente os membros da igreja, mas a vizinhança, para participar de algo marcante, que é aproveitar aí os conhecimentos de quem sabe e, ao mesmo tempo, promover o conhecimento da igreja, da palavra de Deus. Nós precisamos tornar as nossas igrejas centros de influência. Quem falou isso? Ellen Goldwhite, exatamente. Livro Serviço Cristão. Nossa igreja precisa se tornar um centro de influência. E aí, como é que a gente faz isso? Oferecendo cursos, abrindo as portas da igreja para além dos cultos, não é? Para que a gente faça, quem sabe, até uma oficina de profissões. Todo mundo aqui tem uma profissão. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Por que não ensinar? Então, oficina de profissões na igreja, em outros horários, que não sejam os horários dos cultos. E aí vai ser natural o estabelecimento de uma classe bíblica. O que é que vocês acham? Vai ser natural. A pessoa vem para cá, recebe até um certificadozinho de que fez o curso de, por exemplo, o Paulo José ali, ele trabalha enrolando motores. Eu sei porque ele já me disse isso. E ele vai estar com a gente, se Deus assim permitir, lá na nossa escola de profissões, na Coab 2, lá por, acho que novembro, mais ou menos, a gente está fazendo a escola de profissões. Inclusive, eu estou com o departamento missionário lá também, viu, Gleide? Mas estamos juntos aí. É certo que você diz, sim, meu filho, mas pregue, porque isso aí é outra coisa que você está dizendo. Não, mas eu vou entrar já no assunto. Quero dizer também que fiquei muito feliz em rever aqui Nina, não é? Tá me ouvindo bem? Tá bem? Muito bem. E aí, eu conheci a bisneta dela, que é lá da igreja do Village. Vocês conhecem a igreja do Village? A bisnetinha dela, tem duas, na verdade, né? Tem lá a bisnetinha e é uma bênção. Um dia eu fui pregar lá
E aí ela fez o sermão comigo, junto, né? O que eu falava, ela falava de lá, ela respondia e tudo mais, e aí foi bênção de Deus, né? Queridos, eu queria falar um assunto com vocês, eu vou pedir para que aqui na tela seja apresentado uma pequena imagem, porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso Brasil ele tem se tornado cada vez mais, a expectativa de vida cada vez tem aumentado, né? Cada vez mais o nosso país tem uma expectativa de vida maior. Mas eu quero mostrar para vocês esta imagem aqui, que para alguns seja uma imagem, deve ser uma imagem estranha, no mínimo diferente, mas é uma imagem que ilustra, que representa uma célula do nosso sistema nervoso central chamada neurônio. Não temos milhões de neurônios, não é isso que aprendemos, que sabemos, e é uma bênção de Deus, e é pelo funcionamento dos neurônios que nós vivemos também, existimos, fazemos o que fazemos. Então esta aqui é uma imagem de um neurônio. À medida que a população ela também envelhece, algumas doenças aparecem, como por exemplo o Alzheimer. Alzheimer, já ouviram falar nesse nome? Pois é. O Alzheimer é uma das doenças que está mais relacionada com a perda de memória, com a demência, tá certo? A demência, ela acomete muitos idosos. O nome Alzheimer vem em homenagem a um médico alemão que descobriu a enfermidade. O nome dele, o sobrenome dele era Alzheimer. Isso lá em 1906, quando ele, estudando a perda de memória em uma de suas pacientes de 51 anos, ele detectou ali que havia comprometimento na linguagem, na fala, em atividades corriqueiras do cotidiano. Então, o Alzheimer é algo que acomete muito da nossa população. Acredita-se aí que em 30 anos nós teremos 4 milhões de idosos no Brasil sofrendo de Alzheimer. E aí você diz, de doença eu já estou cheio, eu já sei que existe isso no mundo, eu não quero mais saber de falar de doença, porque isso me preocupa. Mas eu quero só explicar para vocês aqui, não sei se dá para ver que esse azulzinho aqui, ele é aqui a célula nervosa, ele é um neurônio, tá bom? Tem milhões no nosso cérebro. Isso, aqui dentro. Aqui vocês estão vendo uns negocinhos amarelinhos, umas barrinhas amarelas, não é? São microtúbulos. Nós temos várias ramificações de um neurônio, que nós chamamos de axônio. Essas ramificações são chamadas de axônio. Cada axônio tem um envoltório, uma bainha de mielina, tá certo? E esta bainha de mielina, ela é preenchida aqui dentro por microtúbulos. Esses microtúbulos são formados por proteínas. Meu filho, é muita informação. Eu não vou decorar. Não é para decorar não, meu irmão, é para entender, para a gente poder ir avançando daqui a pouco em outra parte da nossa conversa de agora. E aí você tem, como é o nome da célula? Deixa eu perguntar se está todo mundo captando. Como é o nome da célula? A gente tem isso ou não? Milhões, não é? Pronto. O nome do bracinho, desses bracinhos da célula, como é? Axônio. Isso, muito bem. E ela é formada por uma bainha de mielina, esse axônio, tá? E aqui dentro, ó, você vê os microtúbulos. Os microtúbulos, para que eles fiquem juntinhos e eles transmitam as informações, o neurônio de um para o outro, através dos dendritos, aqui estão as terminações dos neurônios, dendritos, ele precisa de uma proteína, ou de algumas proteínas. E para que eles fiquem juntinhos assim, existe uma proteína chamada beta-amiloide, e existe também uma outra proteína chamada
tal. A alteração na proteína tal quebra os microtúbulos. Eu quero que mostre a próxima imagem para a gente entender a proteína tal. Meu filho, neurociência agora, de manhã, uma hora dessa, ninguém merece, não é? Mas olhe, isso é importante. Vamos passar aqui. Oi. Só tem essa. Mandei para ele. Eu mandei para ele, ele vai mandar para você e vai chegar aí. Só para você ver melhor a proteína tal. Quando existe uma desordem na proteína tal, lembre-se, a proteína tal ela é responsável por juntar os microtúbulos para que eles fiquem bem arrumadinhos e eles, bem arrumadinhos, conseguem transmitir, passar as informações de um neurônio para outro. E aí a gente acontecem as sinapses, as ligações aí nervosas, a comunicação entre os neurônios, e nós somos quem somos, fazemos o que fazemos. Enquanto ele coloca ali, uma pergunta se faz necessária. Você já pensou se você não tivesse memória? Alguém te pergunta o nome. Alguém com memória, né? Te pergunta o nome. Como é seu nome? Isso. E a pessoa não vai saber dizer sequer o nome. Não vai lembrar dos rostos dos familiares. Não vai lembrar das histórias. Não vai lembrar, meu Deus, não vai lembrar onde mora. Onde é que você mora? Não sei. É sério ou não é? Ó, irmã. Não é ruim? A gente experimenta uma sensação terrível. Aí é, né? Mas é tão complicado quando você de repente acorda. Eu já acordei com a sensação de não saber que dia era. Será que eu dormi? Eu fiquei pensando, que dia é hoje? E eu fiz um esforço grande para tentar lembrar que dia era. Eu não sabia se era segunda, se era terça. Eu não sabia o dia. É ruim perder a memória. Quem já experimentou um lapso de memória sabe do que eu estou falando. Veja que dado importante. Impactou ou não impactou? Já pensou, meu querido, se você perdesse a memória? Esquecimentos nós estamos sujeitos a ter, naturalmente. Nós esquecemos, com facilidade. Mas perder a memória é algo sério. E a memória é uma bênção de Deus, amém? É por isso que nós estamos aqui, lembrando. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha a memória aí. Diga aí, Cícera. A gente até se emocionou, porque foi comprovado cientificamente que em cada célula do nosso corpo tem a digital de quem? Deus. Amém. Sem dúvida. Amém. Existe uma teoria chamada teoria do design inteligente que prova que uma inteligência superior foi quem nos criou. A gente encontra muito isso nos congressos universitários e especialmente falando sobre criacionismo. Aqui chegou. Olha aqui um neurônio. Isso aqui são desenhos, tá, gente? Representações de células nervosas. Tá bom? Viu, Vera? Tranquilo? Está chegando aí, está acompanhando, né? O mais importante aqui para a gente perceber é que, está vendo o microtúbulo? Esse aqui é o microtúbulo. Aquele pequenininho que eu mostrei lá no final, está aqui, ó, microtúbulo que sai do axônio. Tem vários microtúbulos. Olha aqui o microtúbulo. Para que ele fique assim juntinho e ele faça a função dele normal, ele precisa da proteína tal.
A proteína tal é que junta esses microtúbulos para fazerem a função deles direitinho. Quando essa proteína, pode diminuir um pouquinho, sofre uma alteração, ela, está fazendo a função dela, mas quando ela sofre uma alteração, acontece isso, novelos de proteína tal, elas se juntam, certo? Saem desta formatação aqui, deixam de ligar os microtúbulos e agora começam a criar um aglomerado que desintegra as células e causa a morte celular, tá certo? Logo, as informações que deveriam estar passando pelos microtúbulos de um neurônio para outro, através das sinapses, que é o nome que se dá. Sinapse é o quê? Comunicação entre os neurônios. Então, não acontece direitinho. Uma outra proteína, pode voltar a imagem, por gentileza? Voltar. Essa daqui é do Instituto de Neurociências, essa imagem aí, do Instituto de Neurociências da Universidade de São Paulo, tá certo? Da USP. E aqui a gente está vendo essas formações estranhas, amarelinhas assim, ó. Vocês podem ver aqui, lá em cima também, são placas amiloides. Elas se formam assim, de repente, do nada. Você está bem, saudável, tranquilo, e essas placas se formam. Então, tem duas explicações para o Alzheimer que eu estou trazendo para vocês. Tem mais, mas tem essas formações de placas amiloides, tá certo? Que interrompem o funcionamento correto dos neurônios, provoca a morte dos neurônios, e existe também a desorganização da proteína tal. Aí tem gente que está perguntando assim, sim, o que é que isso tem a ver? Para que eu quero saber disso para a minha vida? Não quero decorar, já a minha cabeça está cheia de problemas. Então vamos abrir a Bíblia, né? Vamos abrir a Bíblia, porque agora quem fala é a ciência do céu. Essa é a ciência humana que resolveu, descobriu, chegou aí. Bacana, mas nós vamos para a ciência do céu. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos fazer uma oração. Lucas, capítulo 24, deixe sua Bíblia aberta neste livro. Um dos nossos evangelhos. Lucas 24, amém? Novo Testamento. Fechemos os olhos, falemos com Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Nos faz entendê-la através do Teu Espírito Santo e aplicar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em 30 anos, 4 milhões de pessoas possivelmente sofrerão de Alzheimer. Uma das doenças que explicam a perda de memória. Acomete idosos a partir dos 60 em diante. Mas será que tem como prevenir? Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano de 2021, o cientista, em parceria com a Universidade da Austrália, identificou que exercício físico ajuda a prevenir várias doenças, inclusive as doenças que acometem o cérebro. Exercício físico é comum ao conhecimento de cada um de nós aqui? Alimentação saudável também é comum? Seria isto parte dos 8 remédios da natureza? Uma forma outra de prevenir o Alzheimer também é estimular a mente, a memória. Desde já. Quando estudamos a lição da escola sabatina, estamos necessariamente usando bem
o nosso cérebro, não é? Quando estudamos a palavra de Deus, estamos estimulando as conexões, atividades mentais. Alguns cientistas colocam como caça-palavras, quebra-cabeças, né? Atividades que estimulem a sua cognição, que estimulem a sua mente, vão ajudar a prevenir os problemas mais adiante. Como, por exemplo, as desordens da proteína tal e também a acumulação de placas amiloides. Lucas 24. Olha aí Lucas 24. O verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que dia? Que dia era esse? Naquele mesmo dia, certo. Que dia? Segunda? Domingo, não é? Vamos confirmar o verso 1. 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Amém? Muito bem. Então o que nós estamos vendo aqui, queridos, é que no primeiro dia da semana, havia aqui uma história de que essas pessoas já tinham preparado algo e tinham levado para o túmulo. Estamos falando da ressurreição de Jesus. Todo mundo conhece aqui a história dos discípulos no caminho de Emaús, sim? Conhece, não é? Maravilha. Então, dizem alguns estudiosos que 60 estádios equivale a cerca de 11 ou 12 quilômetros aproximadamente. De Jerusalém, o centro da adoração, a Emaús, uma pequena vila, uma pequena aldeia, 12 quilômetros aproximadamente, 60 estádios. A noite já estava chegando. Os discípulos haviam saído de Jerusalém para a sua aldeia chamada Emaús, desapontados, entristecidos, porque Jesus não havia ressuscitado. Será mesmo que Jesus não havia ressuscitado? Vejamos, portanto, o verso 14. O que era que eles faziam enquanto caminhavam? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ok. Aqui nós damos uma pausa e refletimos. Queridos, o nosso Deus se aproxima de nós quando nós estamos trilhando caminhos perigosos. Amém? Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Porém, verso 16, os olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 17 diz que então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Se paramos no ponto de que Jesus se aproxima de nós quando nós trilhamos caminhos perigosos, o segundo ponto que nós refletimos aqui é que Jesus dialoga conosco. Ele não só se aproxima, ele dialoga. Tem Jesus dialogado com você? Tem você dialogado com Jesus? Talvez através de músicas, oração, atividades, congresso das mulheres que vai acontecer, são formas de Jesus dialogar com você. Mas talvez em outras atividades mais simples, seja no seu trabalho, seja em meio à própria natureza, Jesus pode estar dialogando com você. Indo mais adiante, só uma curiosidade. Qual era a emoção que Jesus percebeu nos discípulos durante a caminhada? Por que tristeza?
Porque Jesus não tinha ressuscitado. Eles estavam tristes. Muito bem. Verso 21. Vamos dar um salto agora para o verso 21. Olha a razão aí da tristeza. Uma das razões explicativas. Ora, diziam eles a Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de fazer o quê? Redimir, perdoar Israel, não é? Enfim, que mais? Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os discípulos, estes dois em especial, acreditavam em um Cristo, em um Jesus político. Assim como muitos dos cristãos passaram pela mesma sensação nas últimas eleições e penúltimas também. Nós estamos esperando dias melhores. Tem até uma música que diz, né? Vivemos esperando dias melhores. Dias melhores. Irmão Fernando veio aqui à frente e disse, estamos no final dos tempos, não é, irmão Fernando? As profecias nos indicam isso. E os dias melhores não serão nesta terra. Não podemos viver melancólicos ou revoltados, acreditando que a nossa vida se limita apenas a esta terra. Porque se assim fizermos, já dizia Paulo, nós seremos os mais infelizes. Ah, muito bem. Então eles estavam entristecidos e eles disseram a razão da tristeza deles. Eles acreditavam em um Jesus que transformaria a realidade política que eles viviam e agora governaria e seria alguém que tiraria os romanos do domínio. Vamos tirar os romanos do domínio. Vamos tirar essa opressão que nós sofremos. Acreditamos nesse Cristo. E essa crença era uma teoria humana. Esta crença de que Jesus governaria no lugar daquele governo na época era uma crença humana. E eles ficaram tristes porque o Jesus não ressuscitou. Em outras palavras, nossa, mas nós acreditamos tanto nele que ele iria ser quem iria redimir Israel. E assim não aconteceu. Eles estavam em um caminho perigoso, queridos. Não era o caminho de Emaús, o caminho perigoso, simplesmente. Apesar de pedregoso, escuro, que já estava sendo, quem diz isso é o desejado de todas as nações. O caminho perigoso que eles estavam, na verdade, era a descrença. Descrença. Estavam desacreditando nas evidências, nas provas que eles tinham a respeito da ressurreição de Cristo. E em nossa caminhada cristã não é difícil, não é incomum nos encontrarmos descrentes no poder de Deus e nas palavras de Deus. Não é incomum. Talvez o que seja mais comum em nossos dias seja a incredulidade. Igrejas cheias, talvez, igrejas emocionadas, talvez, mas igrejas desconectadas com a fé. Conectadas com o símbolo da fé que muitas vezes sobe ao púlpito para pregar. Conectadas com este símbolo, mas desconectadas com o símbolo maior, que é Cristo. Vemos o seguinte: eles não estavam enxergando Jesus, caminharam. E eu pergunto para você, como é que você caminha com alguém e você não identifica quem é que está caminhando com você? Imagine 12 quilômetros. Caminha 12 com alguém do seu lado.
Conversa, mas não identifica. Ei, mas se eles eram discípulos de Jesus, um irmão esses dias, eu preguei esse sermão na Coab 3, ele fez um questionamento e eu achei interessante. Tudo bem, ainda que ele tivesse andado e não tivesse reconhecido durante o caminho, porque eles estavam entristecidos, não é? Pensando nos últimos acontecimentos. Por que eles não reconheceram a voz de Jesus? Não é verdade? Caminhar 12 quilômetros sem reconhecer a voz do mestre. Será que eles estavam em um caminho internamente perigoso? Com certeza. Às vezes nós estamos em caminhos perigosos. Tão grandemente perigosos que nós sequer reconhecemos a voz do mestre. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que esteja nos assistindo aqui nas redes sociais, ou quem sabe até aqui dentro do auditório, na igreja, que já não ouve mais a voz de Jesus, né? Que já não consegue mais entender a vontade de Deus em sua vida, mas os seus próprios desejos e inclinações carnais. Sim, esses são privilegiados. Quero exemplificar. Todas as vezes que nos distanciamos das Escrituras Sagradas, seguindo nossas próprias tendências e inclinações, nós estamos desprezando o nosso próprio Deus, as influências do céu em nossa vida. E se assim fazemos, aprendemos na lição, discutimos hoje, nos tornamos inimigos de Deus. E o autor da lição diz que isso é pior até do que a morte espiritual. Estava na parte da quinta-feira. Nessa manhã nós não estamos falando de Alzheimer aqui nos textos. Estamos falando de incredulidade. Quantas vezes você já orou e não confiou? Quantas vezes você somente falou da boca para fora e não confiou? Quantas vezes você veio aqui e cantou e não confiou no que você estava cantando? Sequer pensou. O hino inicial foi com Cristo no meu coração. Será que está Cristo no seu coração? Estão suas prioridades mesmo alinhadas com Cristo no seu coração? Ou o cafezinho da tarde com as amigas é mais importante a ponto de jogar conversa fora e não apresentar Jesus? Está Cristo no seu coração ao sair apressadamente ao trabalho e sequer se conectar com Ele? Está Cristo no seu coração ou está Cristo dentro das paredes de uma igreja? Cristianismo sabático pela manhã é muito fácil. O cristianismo do sábado pela manhã é uma bênção. Veja que roupa bonita. Tá vendo só? Essa gravata é do meu pai. Uso com muito carinho. Fico feliz. Isso aqui é muito simplório, ineficiente. Não é indicativo de cristianismo. Roupa não indica cristianismo. Nem timidez também. Irmãos tímidos às vezes chegam, mal abrem a boca para cumprimentar. Feliz sábado, irmão. Feliz sábado. Também não é sinônimo de santidade, nem de comunhão com Deus. Timidez não é sinônimo de comunhão com Deus. Nossa, como esse irmão é consagrado. Essa irmã é consagrada. Mal abre a boca. Ai, irmão, Deus te abençoe. Quem disse que isso é sinônimo de espiritualidade? Ah, é um cristão fervoroso. Ora. Isso é estereótipo, queridos. Isso é aparência. E os discípulos também estavam cheios das aparências humanas. Tanto é que estavam incrédulos. Em quê? Em tudo que os profetas disseram. Quer ver uma prova bíblica disso? Vamos à Bíblia.
Vamos à Bíblia. Olha o que eles disseram no verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada aonde? Ao túmulo. Verso 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Uma pausa aqui, meu querido. Uma pausa aqui, meu irmão, minha irmã. Eles tiveram alguma evidência da ressurreição de Jesus? Sim ou não? As mulheres foram lá e comprovaram. E os anjos falaram para elas. E elas falaram para eles. Mas o que eles fizeram? Descreram. Olha mais um verso aqui. Outra prova. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas não... tem gente que desconfia das mulheres, não é? E as mulheres, quando dizem uma coisa, não saia sem o casaco porque hoje vai chover, vai fazer frio. Que nada, eu vou lá e tudo, chega lá, eu não tenho frio, né? Quando pensa que não, está fazendo frio, chega em casa com frio e ela diz o quê? Eu avisei. Pense na frase dura de se ouvir. Os homens sabem disso que eu estou dizendo, né? Eu não avisei, eu não disse. E aí, queridos, eles não acreditaram no que disseram as mulheres. Os homens, né? Os donos da razão foram até lá. Chegaram lá, constataram que também não estavam. Mas mesmo indo os homens, os discípulos, os dois, também não acreditaram. Estavam entristecidos. Agora olha o que Jesus fala para eles. Eita, meu Deus do céu, agora. Era Alzheimer, era demência, o que era? Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, loucos em outras palavras, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eles deixaram de acreditar na prova maior, na prova principal, as escrituras sagradas. Se eles estivessem dado ouvidos ao que os profetas disseram, ao que o Pentateuco já dizia, ao que o profeta Isaías já falou, por exemplo, eles teriam ficado esperançosos, ao invés de entristecidos. Você concorda comigo? Sim. Mas eles preferiram dar ouvidos à teoria de um Jesus político. Acreditaram nas palavras humanas e não nas divinas. E Jesus usou um remédio para a incredulidade, que aparentemente se mostrou como esquecimento. Aparentemente era um esquecimento. Não era demência, não era Alzheimer. O problema deles era a incredulidade. O remédio foi Escrituras. Volte às Escrituras. E Jesus começou nos quilômetros seguintes falar com eles a respeito do que estava escrito, e dizendo: vocês não acreditaram nisso. Verso 28, acompanhe em sua Bíblia. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, verso 30, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Olha agora o verso 31, no partir do pão, né? Então se lhes abriram o que, irmãos? E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aí
Exatamente isso, querido irmão. Eles precisavam de uma prova maior. O próprio Cristo então se apresentou para eles. E agora, vocês acreditam? Mas o ponto central do reconhecimento não se deu no partir do pão. Veja o que eles dizem no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Ali, quando as Escrituras eram abertas e faladas pelo próprio Cristo, o próprio Mestre, o coração deles reconheceu. Disseram um ao outro no seu próprio pensamento: talvez nós conhecemos esse discurso. A proteína tal veio de tal forma que eles ficaram esperançosos. Veja a expressão: não nos ardia o coração. Nesta manhã, querido, o que é que tem feito arder o seu coração? Seu coração está ardendo mesmo? Não é doença de Chagas, viu? Não é doença de Chagas, coração crescido, não é nada disso. Até porque não causa isso, ardor, causa o crescimento do coração. Mas, simbolicamente, estamos aqui a perguntar: o que é que tem feito arder o seu coração? O que é que tem movido você, em outras palavras? O que é que tem dirigido as suas escolhas? O que é que tem animado a sua caminhada espiritual? Porque eles estavam de caminho para casa e nós também estamos no caminho para o nosso lar. E não são só 12 quilômetros. Um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. E talvez alguns aqui já estejam com 60, 50, 70, 30, 12, 14, 20. E Jesus ainda não. Mas será que estamos na caminhada espiritual, caminhando com Jesus? E reconhecendo Jesus conosco? Ouvindo a sua voz? Ou estamos como os discípulos no início da caminhada para Emaús, saindo de Jerusalém, sem reconhecer o Mestre? Estamos vivendo um cristianismo com credulidade, com fé, ou um cristianismo desapegado da confiança de que Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer? Estamos vivendo um cristianismo desapegado disso? Se assim estivermos, não se preocupe. Jesus se aproxima de você. Cabe a mim e a você estarmos em conexão com o céu. Através de quê? Qual é o remédio? Será que ler a palavra é uma atividade exclusivamente mental, sim ou não? Sim. Precisa do intelecto ou não? O que acontece com os neurônios quando a gente lê a Bíblia? Estão ali, movimentando, as proteínas trabalhando, você relembrando as coisas que Deus te deu. A memória é uma bênção. Às vezes a gente agradece pelo dia, pela chuva, pelo sol, por tudo, pela família. Comece a partir de hoje a agradecer pela sua memória, porque sem ela você não seria quem é, não é? Agradeça pela sua memória. E a pergunta nessa manhã é: o que você está fazendo com a sua memória? Destruindo ela, assistindo só jornal, assistindo Netflix? Porque isso vai dar demência daqui a um tempo. Porque a mente não trabalha para raciocinar, só ver. Só ver. Coloca a mente para funcionar, coloca a memória para agir. E se você está em leitura, amém. Não sei ler, não se preocupe, não se preocupe. Bem-aventurados os que ouvem. Se está ouvindo e raciocinando o que ouve, está estimulando a memória. Pode prevenir o Alzheimer ou não? Pode. Inferência minha, conversa minha nessa manhã aqui. A minha afirmação é, e quem está nos assistindo talvez discorde de mim, você também, mas a minha afirmação é que a nossa memória
e os problemas que ela pode sofrer podem ser prevenidos com o estudo das Escrituras. Amém? Não só isso. 8 remédios da natureza. Dentre eles, o que nós estamos essencialmente falando aqui é de um desses remédios. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Se tem um povo que precisa aprender a confiar, começando por mim, é o povo adventista. Queridos, o que tem feito arder o seu coração? Nessa manhã, Eli Bene vai cantar. Sim, ela há de cantar, louvará a Deus nosso Senhor. E qual é a sua decisão? Qual é? Pode vir. Qual é o uso que você vai fazer da sua memória daqui para frente? Que Deus te abençoe. Se você nessa manhã quiser dizer assim: Senhor, eu quero ter uma atitude diferente, eu quero usar minha memória de outra forma, eu quero privilegiar o que o Senhor tem para mim. Quero começar por Moisés e os profetas. Amém. Qual é a sua decisão nessa manhã com relação à sua memória? Ora ao Senhor. Enquanto ela canta, ora ao Senhor. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Depois, ao final da música, nós iremos orar. Bom?
Amém? Enfim, Jesus voltou. Seu coração consegue arder com isso? Se os discípulos estavam enredados na descrença na ressurreição, nós, os discípulos de hoje, podemos estar enredados na descrença da volta de Jesus. Oremos. Senhor Deus, te clamamos porque o Senhor é soberano, é o único Senhor que governa eternamente pelos séculos dos séculos. Inclusive, está no controle da nossa vida. Por favor, Senhor, nos ajude a não sermos os teus inimigos, mas por meio da tua graça, mediante a fé, sejamos nós os teus amigos. Obrigado porque o Senhor caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, abriu-lhes as Escrituras, entendeu as emoções que eles estavam tendo e os ensinou a confiar em tudo que já estava escrito a seu respeito. Nós queremos desenvolver a nossa confiança no Senhor. Seja com os meus irmãos, seja com a igreja do Magano, tem muitos projetos bons, os departamentos, as reuniões administrativas, tudo caminhando bem. Mas por favor, não permita, Senhor, que eu e os meus irmãos trilhemos o caminho da incredulidade, que antes do pior, o Senhor nos conceda a graça de estudarmos, examinarmos a Tua Palavra todos os dias. Abençoe a nossa memória, Deus. Se um dia estivermos com Alzheimer ou demência, que não nos esqueçamos que o Senhor prometeu que vai nos buscar. Que não percamos de vista a tua volta. Obrigado pelos jovens, pelos idosos, pelos adultos e crianças. Que a igreja siga firme rumo a Canaã celestial. Que sigamos firmes, usando bem a memória que o Senhor nos deu. Fique conosco, em nome de Jesus, amém.